Bora falar sobre esse Palmeiras que eliminou a perspectiva da dúvida dentro das arquibancadas e inclusive até mesmo dentro do clube. Bora falar de futebol, o assunto do vídeo é justamente a ideia de que a perspectiva da dúvida não existe dentro do Palmeiras. E isso ficou mais uma vez provado depois do confronto contra o Barcelona de Guayaquil. Palmeiras vira para 4-2 e aí, claro que a gente pode colocar alguns pontos aqui de circunstância e tudo mais, só que aquilo que aconteceu no gramado é um reflexo do Palmeiras de muito tempo. Aquilo que aconteceu nas arquibancadas é um reflexo do Palmeiras de muito tempo, que tem muito a ver também com a era Abel Ferreira e eu nem vou me aprofundar tanto. Mas eu acho que o destaque que a gente tem que colocar aqui é justamente a ideia de que o Palmeiras tirou a perspectiva de que é impossível conquistar alguma coisa, é impossível buscar um resultado, é impossível sonhar com algo. A torcida do Palmeiras, depois de um 2-0 para o Barcelona, dentro de casa na Copa Libertadores da América, com a equipe, claro, não jogando mal o primeiro tempo, mas com a equipe tendo duas falhas defensivas e um 2-0 no placar contra qualquer adversário, fatalmente mexe com confiança de jogador, mexe com confiança de arquibancada, mexe com a atmosfera. E o incrível é que, no intervalo do jogo, olhando para os torcedores, eu estive lá e percebendo as conversas, inclusive falando com alguns, a sensação era simples. O Palmeiras tem bola e tem time para virar. É só uma questão de tempo e colocar a cabeça no lugar. E o interessante é que parece que a conversa foi a mesma dentro do vestiário do Palmeiras. E a atmosfera que passou a ser o Allianz Parque, que passou a ter o Allianz Parque, foi realmente impressionante. Foi uma atmosfera de absoluta confiança. A torcida do Palmeiras, em conjunto com a postura do time, os dois tornaram o Allianz Parque um inferno para o Barcelona de Guayaquil, que estava no céu, com um 2-0 no placar, restando apenas os 45 minutos finais. E tudo aconteceu de uma maneira tão harmônica que o Palmeiras, em 25 minutos, já havia virado o confronto. E poderia ter virado, inclusive, antes desses 25 minutos, tamanha a intensidade da pressão que a arquibancada gerou no Barcelona de Guayaquil, que praticamente não acertava mais nada que tentava, tamanha a pressão e a intensidade que o próprio time do Palmeiras colocou com a entrada do Flaco Lopes, enfiando mais um jogador na linha do Barcelona de defesa e flexibilizando, ou melhor, deixando mais vulnerável o seu sistema defensivo, porque saiu um volante para entrar um atacante. Mas a confiança do Palmeiras de que viraria era tamanha que mesmo essa vulnerabilidade que pintou não incomodou os jogadores e o Barcelona não conseguiu aproveitar. Mas por que esse jogo tem essa perspectiva? Porque muito se fala sobre cabeça fria e coração quente, o Palmeiras é o time da virada, e isso tem ocorrido. O Palmeiras jogava muito bem contra a equipe do Barcelona quando toma os 2-0, é bem verdade. E aí joga muito melhor no segundo tempo e consegue a virada para 4-2. Só que nessa mesma Copa Libertadores, o torcedor do Palmeiras viu mais uma vez que era possível acreditar em uma virada contra um adversário mais complicado, num contexto de mata-mata, porque a fase de grupos do Palmeiras, ou melhor, da Libertadores, seja para o Palmeiras, para o Flamengo, para qualquer equipe, tem o contexto de mata-mata, principalmente quando se joga em casa. Quando você tropeça em casa, dificilmente você consegue se classificar. O que acontece? O Palmeiras vai e joga mal contra o Cerro Porteño no Morumbi, no segundo tempo consegue a virada. Porque a equipe funciona assim. Dá para pegar mais um exemplo nesse ano. O Palmeiras faz um jogo fraco contra o Água Santa, perde o confronto, vai ao Allianz Parque, Fragoso, mas é um time de Série D, sim, mas veja a somatória de conquistas que o Palmeiras tem em relação à confiança de que tudo vai dar certo, para gerar a atmosfera que gerou contra o Barcelona. O Palmeiras pega o Água Santa e atropela a equipe do Água Santa no Allianz Parque, conquistando o título. Mesmo com muita gente, com razão, dizendo que o Palmeiras poderia passar a maior vexame da história do Campeonato Paulista caso perdesse para uma equipe de quarta divisão o título em 2 jogos. E o Palmeiras não sentiu isso. E aí você pode buscar, por exemplo, ainda, dentro do Campeonato Paulista, esse mesmo time que sai, já que o problema era o Água Santa, sai de um 3-1 dentro do Morumbi contra o São Paulo para decidir o título com esse placar agregado dentro do Allianz Parque. E o que acontece? O Palmeiras atropela o São Paulo. O que muitos poderiam dizer que não era possível depois de tomar um 3-1 jogando mal no Morumbi.
Mas esse time faz o torcedor acreditar porque tem esses episódios. Um Palmeiras que sai atrás, toma 2-0 do Atlético Mineiro na Libertadores, no mata-mata, quartas de final, vai buscar dentro do Mineirão um 2-2. Esse mesmo time, com algumas alterações, essa mesma comissão técnica. E além de buscar esse 2-2 dentro do Allianz Parque, tem jogador expulso e a atmosfera é de confiança, a atmosfera é de empurrar, a atmosfera é de que vai dar certo, tanto do time quanto da torcida. E o que acontece? O Palmeiras, com 2 a menos até o final do jogo, segura o Atlético Mineiro e avança nos pênaltis. Veja só a quantidade de episódios. Um Palmeiras que fora de casa contra o Corinthians, nesse ano na Neoquímica Arena, sai atrás. Quantos adversários são capazes de virar um clássico fora de casa? O Palmeiras foi lá e virou. O jogo acabou 2-2, mas o Palmeiras foi lá e virou 2-1. A força mental desse time faz o torcedor acreditar que tudo é possível. Esse elenco, esse time e essa comissão técnica colocaram na cabeça do torcedor que não existe mais a perspectiva da dúvida. O torcedor do Palmeiras esteja onde ele estiver, o time do Palmeiras esteja na situação em que estiver, a adversidade que for, vai acreditar até o fim por conta de todos esses episódios que o Palmeiras vai buscar. Não só de viradas, mas também de jogos difíceis. Como, por exemplo, a dificuldade de enfrentar um Fortaleza na Copa do Brasil, que é um dos times mais organizados do país. E o Fortaleza faz o quê? Invencibilidade enorme para chegar no estádio. Invencibilidade de mais de 10 jogos. E o Palmeiras vai lá e atropela, faz 3-0, poderia ter feito 4-5. Então são vários e vários e vários os exemplos desse Palmeiras que tem a capacidade de, por exemplo, virar um confronto de final de campeonato contra o Flamengo. Num jogo que hoje tem um peso gigantesco para as duas equipes por conta da disputa no cenário nacional. E o Palmeiras sai atrás contra o Flamengo, faz o gol, consegue virar, toma empate, vai à frente do placar. E termina o jogo vencendo por 4-3. Então, o interessante desse time, entre vários outros episódios, é que, nesse momento, a perspectiva da dúvida acabou. O torcedor do Palmeiras já não duvida da capacidade desse time. O torcedor do Palmeiras não duvida da capacidade dessa comissão técnica. E justamente por isso que a atmosfera contra o Barcelona foi aquela vista no segundo tempo. Uma atmosfera em que o time se permitiu ser mais vulnerável, foi para cima do adversário com 2-0 no placar, que estava bastante confiante, com uma atmosfera de quem estava vencendo o jogo. Mesmo perdendo de 2-0. Foi lá e virou. E o Piquerez na zona mista disse, o que aconteceu aqui é só o reflexo dos lemas que estão no dia a dia do Palmeiras. Cabeça fria e coração quente, o lema de não se deixar levar pela emoção, não se deixar levar pela falta de confiança em algum momento, porque as coisas estão dando errado. E a música da torcida, o Palmeiras é o time da virada, que tem sido entoado e o Palmeiras tem mais virado jogos do que terminado sem virar. Isso é bem interessante destacar nessa temporada também. Então, realmente, o Palmeiras e a comissão técnica conseguiram convencer o torcedor de que qualquer placar contra a equipe alviverde permite a perspectiva de uma virada. E eliminou a perspectiva da dúvida em relação ao que esse time pode fazer. O que é bem interessante com tudo que tem feito o Palmeiras nos últimos anos e nessa temporada, mais uma vez. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, claro que eu quero o seu like aqui, quero que você se inscreva no canal se você não é inscrito, evidentemente, se você quiser ser membro eu vou ficar muito contente também. Bora falar de futebol!